que for que precises. Disseste, ore que eu ouvirei e a tua terra sararei. Disseste, tua glória encheria a terra como as águas do mar. Disseste, levante teus olhos, a colheita está aqui, o reino está por vir. Disseste, pede-me, te darei as nações, ó Senhor, este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós, em nós. Oh yeah. Disseste, tua glória encheria a terra como as águas do mar. Disseste, levante teus olhos, a colheita está aqui, o reino está por vir. Disseste, pede-me, te darei as nações, ó Senhor, este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós. Pede-me, te darei as nações, ó Senhor, este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós. Te pedimos os perdidos, Senhor. Te pedimos as nações como herança. Que venham os perdidos, Senhor. Como diz a tua palavra, pede-me, te darei as nações, ó Senhor, este é o nosso clamor. Terras distantes e as ilhas verão tua luz resplandecendo em nós. Seja o fogo em minha ceia, o eco dos meus dias és minha canção, e tu és bom, 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 e tu és bom, 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 e tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Fala isso, que Ele é bom. E Tu és bom, bom. E Tu és bom, bom. E Tu és bom, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, quantos creem que o Senhor está aqui nessa tarde? Aleluia. Querido, nós cremos que o Senhor é um Deus que transforma vidas. É um Deus que pega uma vida e Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. É um Deus que vai transformar a tua vida nessa tarde. É um Deus que está aqui. É um Deus que está aqui movendo entre nós. Por isso nós vamos louvá-lo, vamos adorá-lo. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, Tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és.
Deus, se você está, se eu estou em pé até hoje, é porque o Senhor tem me sustentado. É porque o Senhor, Ele tem te sustentado. Até mesmo quando você não vê, Ele tem te sustentado. Até mesmo dormindo, Ele tem cuidado de você. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, Pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, deixa quem tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, deixa quem tu és. Deus de milagres, declare. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, deixa quem tu és. 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 Vamos declarar assim pra ele, ó. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no Vamos declarar. controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, Pois tu estás no controle, tu estás no controle. de milagres. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, deixa quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, deixa quem tu és. Só a igreja declara que Ele é o Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de promessas. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Deixa quem tu és. Tu és o Deus de milagres, Senhor. Deus de milagres, Deus de promessas. caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, deixa quem tu és. Tu és um Deus de milagre, Paizinho querido. Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus fiel. Tu és um Deus, Senhor, que trabalha com o teu povo. Tu és um Deus que sustenta o teu povo. Tu és um Deus, Senhor, que ama a tua igreja. Tu és um Deus, Senhor, que ama cada um de nós, ó Pai. Nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, pelos milagres que o Senhor
Senhor já fez. Obrigado pelos milagres que o Senhor irá fazer nessa tarde, nessa noite. Aleluia. Te louvo pela tua fidelidade. Te louvo pelo teu amor. Te louvo pelos teus olhos estendidos sobre esse local, sobre cada um de nós. Aleluia. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus, só Ele é digno de honra. Aplauda mais forte, querido. Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Você que nos visita pela primeira vez, fique à vontade em nome de Jesus. Pode sentar. É uma honra recebê-los aqui nessa tarde. Eu acredito, creio que o Senhor vai falar contigo nessa tarde. Creio que o Senhor vai usar a minha vida. Eu como um simples vaso nas mãos do Senhor, simples instrumento nas mãos de Deus, para trazer a sua palavra nessa tarde ao seu coração. Assim como Ele trouxe na minha vida, assim como o Senhor falou comigo, através dessa palavra Ele vai falar contigo. João capítulo 21. Uma boa tarde a você que nos assiste aí no seu lar, a você que acompanha a página da igreja pelo Facebook. Que Deus te abençoe da mesma forma. Que você, em nome de Jesus, seja tocado por essa palavra nessa tarde. João capítulo 21, verso 15. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a quem, queridos? Simão Pedro. Jesus ele diz assim: olha, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Nesta hora, a Bíblia fala, querido, que Simão Pedro, ele fica contente. Simão Pedro fica feliz, alegre e satisfeito com a terceira pergunta do Senhor. Certo? Como é que ele fica? Simão Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pai querido e santo, Senhor, eu me entrego em tuas mãos. Senhor, que eu seja apenas um canal da tua palavra essa tarde.
Espírito Santo, fica à vontade, Senhor, para usar a minha vida, para falar, Senhor, com cada um que o Senhor trouxe para cá nessa tarde, para ouvir essa palavra, Senhor. Que eu venha diminuir, somente o Senhor venha aparecer, somente a Tua glória venha aparecer aqui nessa tarde. Eu te entrego, Senhor, cada coração, eu te entrego, Senhor, cada ouvido, eu te entrego cada mente, e desde já, em nome de Jesus, eu anulo, eu repreendo, eu paraliso toda a obra de Satanás que queira atrapalhar essa mensagem, que queira impedir que os meus irmãos queridos que estão aqui venham a entender essa palavra. Que todos sejamos tocados em nome de Jesus pela Tua palavra poderosa, Senhor. Assim é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Querido, vamos aplaudir essa palavra em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Queridos, vou trazer nessa tarde uma palavra sobre um camarada chamado Pedro. Querido, queremos pregar nessa tarde sobre esse homem que ele é o homem mais contraditório antes da sua conversão, antes de se entregar totalmente a Cristo. Era um homem, querido, que uma hora era 8 e outra hora era 80. Era um homem que dizia assim na sua cara: estou contigo aonde você for, e outra hora era um homem que corria. Era um homem que era valente, e outra hora era um homem que era covarde. Era um homem que dizia: eu te amo, e outra hora dizia: detesto, te odeio. É um homem, querido, que ia de um extremo a outro. Deixa eu te dizer, sabe quem é esse homem? Você está olhando para ele. Olha para o teu lado aí. Esse rapaz bonito, essa moça bonita, cheiroso, bem arrumado. Esse é um Pedro. Essa é uma... Tem o feminino para Pedro? Pedrita? Pedra? Querido, hoje somos Pedro. O sangue de Pedro, querido, corre em nossas veias. O coração de Pedro bate em nosso peito. Quantas das vezes nós somos assim? Uma hora queremos, outra hora não queremos. Uma hora estamos com tudo, pastor, conte comigo. Outra hora dá chilique. Uma hora estou contigo e não abro. E outra hora, não conte comigo. Outra hora, eu vou contigo até a morte. E outra hora, corre. Você conhece o Cosmo? Olha, não sei nem quem é. Conheço não. Mas outrora, a meia hora depois disse: Cosmão, estou contigo. E na hora do pega, não conheço quem é o Cosmo. Querido, esse é Pedro. Esse é um retrato do que nós somos. Não adianta você dizer que não é. Somos. É um cara que é muito parecido comigo e com você. É um cara que é um retrato, muitas das vezes, da gente. Não adianta dizer que você é super crente, que você... Foi por isso que o Senhor te trouxe nessa tarde para ouvir essa palavra. Porque o Senhor, querido, Ele quer mudar a tua história. Assim como Ele mudou a história de Pedro. Nós vamos voltar para esse texto, querido, mas antes... eu quero discorrer de alguns acontecimentos. Pedro, quando encontrou com Jesus, era um homem. Depois da sua conversão, era outro homem totalmente diferente. Quero lhe mostrar um Pedro antes da sua conversão, antes de ele apacentar a igreja de Deus. O primeiro encontro, querido, de Pedro com Jesus foi no lago chamado Genezaré. Um lago onde todos estavam pescando. Quantos peixes eles pescaram aquela noite? Nenhum. Naquela noite eles não pescaram nenhum peixe. Estavam lavando as redes, estavam frustrados. Querido, Jesus, ele aparece. Muitas das vezes é na sua frustração. É quando você não tem mais onde correr. Aí Jesus, ele aparece. Estavam desanimados, lavando as redes, voltando para casa. Aí Jesus, ele chega,
olha para um barco. De quem era aquele barco? Simão Pedro. Por que que logo Jesus ele pega logo o barco de Simão? Jesus chega, Simão, me empresta o teu barco para eu dar aqui o meu discurso, a minha pregação, o meu sermão. Depois que ele termina de pregar, diz para Pedro, Pedro, lança a tua rede ao mar. Aí Pedro, eu vou usar aqui as minhas palavras. Cara, eu nem te conheço. Segundo, de mar entendo eu sou pescador, olha. Querido, Pedro era empresário, tá certo? Pedro não era pobrezinho, não era. Pedro era empresário, tinha vários barcos, tinha uma frota de barcos. Ele entendia muito bem de mar. Ele entendia onde tinha peixe, onde não tinha. Aí vem Jesus, lança a tua rede. Aí Pedrão, Senhor, fala sério. Nós passamos a noite toda pescando, nenhuma piaba a gente conseguiu pescar. Mas, querido, parece que de uma hora dá um relance em Pedro. Relance de fé, tá bom. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Querido, ele lança. Assim que ele lança, a Bíblia fala que eles pegam tanto peixe, mas tanto peixe, eu acredito. Não sei se você está assistindo aquela série The Chosen. Querido, assista aquela que nós compartilhamos. Toda vez que eu assisto, eu choro. Pode onde eu estiver. Eu escondo aqui as lágrimas. É muito emocionante. Eu assistindo, eu acredito que foi mais ou menos aquilo ali. Não foi muito fundo, não, foi raso. Aí Jesus deu uma ordem, cardumes, para cá. Eu quero pescar um peixe bem maior. Qual era o peixe, querido? Pedrão. É quando Pedro olha, vê aquele milagre, Pedro chega para Jesus e faz o que, querido? Se prostra. Senhor, afasta-se de mim, que sou pecador. Achava eu que entendia de mar. Não sabia que eu estava diante do Criador dos mares. Ele se prostra, querido. Ele chora. Querido, a partir daí, Pedrão, ele faz o quê? Larga tudo. Aquelas redes que tinham lá, larga tudo. E vai para onde? Seguir a quem? Vai seguir a Cristo. Pedro deixa de lado, querido, tudo e vai seguir ao Senhor. Pedro deixa a rede, deixa barco, deixa a mulher. Deixa não, mulher não deixa não. Não abandone sua mulher por causa de ministério não, viu, querido? Tem camarada aí que larga ministério, larga a mulher por causa de ministério, faça isso não. Aqui, graças a Deus, só tem gente curada, glória a Deus. Pedro, querido, o ministério dele foi com a sua esposa. Lá em Gálatas vai dizer, ou é Coríntios, Pedro levava a sua esposa. Ele seguiu a Jesus, querido, e viu milagres. Viu cego enxergando, viu coxo andando, paralítico se levantando. Até a pobre da sogra foi curada. Só um trocadilho aqui, só uma piada para você rir, viu? Dizem que Pedro negou Jesus porque ele curou a sogra dele, querido. Mas não foi não, eu acredito nisso não, foi só uma piada, certo? Sogra é bênção, eu amo minha sogra. Quantos aqui amam a sogra? Aleluia, sogra é bênção. Vai que ela está assistindo. Minha sogra, eu te amo, viu? Você é bênção na minha vida. Queridos, Pedro vê milagres. Pedro vê coisas tremendas. Ele segue a Cristo. Só que no meio da caminhada, Jesus, lá em Cesareia de Filipe, Jesus, ele chama todos. Cesareia de Filipe, querido, é uma região onde o povo é incrédulo. Onde o povo não crê muito, apesar de terem vistos vários milagres. É uma região praticamente pagã. Jesus, quando ele chega lá, querido, ele chama os discípulos e diz assim: vem cá, Pedro, vem cá, todos vocês, Tiago, João. O que é que o povo está dizendo a respeito de mim? Aí o que é que o povo diz? Senhor, dizem que tu és Elias, diz que tu és Jeremias. Querido, está lá em Mateus capítulo 16. Vamos ler, vamos. Mateus capítulo 16. Para a gente passear nas escrituras.
verso 14 de Mateus 16 diz assim: e eles disseram, um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, ou um dos profetas. Traduzindo, Senhor, o povo não sabe nada de ti. O povo está perdido. O povo não sabe nem quem tu é. Querido, hoje não é muito diferente, não. Hoje o povo anda meio perdido a respeito de Jesus. Não, Jesus é só mais uma religião. Jesus é só um profeta. Jesus é só mais um que chegou e vai embora. Querido, quantos aqui conhecem C.S. Lewis? Grande escritor. Grande. Leia os livros de C.S. Lewis. Muito bom. Crônicas de Nárnia, quem escreveu foi C.S. Lewis. Crente no Senhor. Querido, uma frase de C.S. Lewis me chamou muito a atenção. Olha só o que é que esse cara diz a respeito de Jesus. Olha só, eu anotei aqui. C.S. Lewis diz assim, olha: com respeito a Cristo, estamos condenados a tomar uma das 3 decisões. A primeira, ou ele é mentiroso, ou Jesus é mentiroso, ou é um lunático, ou ele é Deus. Porque se Jesus disse ser quem não é, é um mentiroso. Se Jesus pensou ser quem não é, então é um lunático. Porém, se Jesus é quem ele disse ser, então ele é Deus. Jesus é Deus. Não é uma criação, querido. Só Deus, querido, para trazer aqueles peixes. Só Deus que tem todo o domínio sobre a sua criação. Só Deus tem um domínio sobre os mares. Só Deus. E hoje, querido, não é diferente. Se alguém perguntar a você, fulano, quem é Jesus para você? Se Jesus chegasse para porque Jesus ele pergunta, o que é que o povo está dizendo a respeito de mim? Aí os discípulos responderam. Aí Jesus ele chama: e vocês? O que é que vocês pensam quem eu sou? E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Querido, sempre tem um que ele responde por todos. Não é? Não tem? Tem um que toma a frente. Tem algum que pode dizer assim: rapaz, fala por ti mesmo, fala pelo grupo não. Mas nesse momento, todos ficaram calados. Porque teve um que falou pelo grupo. Quem foi? Não, vamos lá, bem bonito. Quem foi, querido? Mais uma vez, quem foi? Pedro. O que foi que Pedro disse? Verso 16. O que foi que Pedro disse? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Querido, Pedro não falou aquilo dele, não. Pedro não falou aquilo porque ele viu, não. Viu os milagres, não. Porque viu a expulsão de demônios, não foi. Sabe por que Pedro falou aquilo? Porque o próprio Jesus ele vai responder. Porque Deus revelou para Pedro. Você, eu, jamais teremos uma completa noção de Cristo se Deus não revelar quem Ele é. Você está aqui hoje, não pense que foi você que veio, não foi. Foi Cristo que te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. Se você conhece Jesus hoje, não é porque você estuda muito, não é porque você é o bichão, é porque Deus resolveu se revelar a você através de Cristo. Foi isso que aconteceu naquela hora. Pedro, o Senhor diz: olha, não foi a carne nem foi sangue que te revelou, mas o meu Pai que te revelou. Querido, aí nesse texto aqui vem um argumento que os nossos primos usam para dizer que Cristo foi o primeiro Papa. Pedro foi o primeiro Papa. Não foi, querido. Que a igreja está centralizada em Pedro. A igreja está firmada, está edificada em Pedro.
me perdoe, não está. Deixa eu dizer para você. Se você continuar lendo, vai dizer assim o verso 18. Pois também eu te digo, ou seja, conforme essa tua declaração, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Querido, muitos acham que essa pedra é Pedro. Não é. Essa pedra não é Pedro. Tem até umas declarações que dizem assim, olha, umas interpretações a respeito desse texto. Dizem que Pedro é a rocha, tá certo? Aonde Pedro está, aí está a igreja. Outros dizem que essa declaração está dizendo que a igreja está edificada nessa declaração de Pedro. Mas sabe qual é a verdadeira interpretação? Nós já falamos aqui, nós já pregamos sobre isso. Você que já ouviu, vai ouvir de novo. Você que não ouviu, vai ouvir agora. Querido, tem diferença entre Pedro e pedra. No grego, Pedro, querido, é Petros, que significa fragmento de pedra. Uma pedra que foi cortada de uma rocha. Petra é diferente. Petra é pedra, é rocha. No português diz assim, ó. Só para você entender. Quando eu estou com essa Bíblia na mão, o que é que eu digo? Essa ou esta? Eu digo esta. E quando essa Bíblia está aqui, eu digo o quê? Essa. Aí Jesus diz assim, ó. Na verdade eu te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A igreja, querido, está edificada em quem? Está edificada em quem? Cristo. Cristo, querido, ele é o fundador da igreja. Cristo, ele é o dono da igreja. Cristo edifica a igreja e Cristo é o protetor da igreja. É Jesus, não é um simples homem. Já pensou, querido, se fosse homem? Já pensou se fosse Pedro? Já pensou se fosse o Pedrão? Primeira oportunidade, Pedrão foi embora. Queridos, se nós continuarmos lendo, depois dessa afirmação aqui, Jesus ele veio dizer para que veio. Jesus ele veio dizer o porquê que ele veio. Ele veio dizer assim, olha, eu vim para morrer. Queridos, você acredita que o diabo ele quis matar Jesus? Apesar das ciladas armadas, Herodes, lá no Antigo Testamento, através de Faraó. Mas você acha mesmo que o diabo queria matar Jesus? Querido, Jesus, ele sabe por que veio. Ele veio para morrer. Jesus, ele sabia por que veio. Aí Jesus, ele começa a dizer, eu preciso descer para Jerusalém. Eu preciso ir para lá, porque foi para isso que eu vim. Verso 22 diz assim, olha, Pedro, tomando a parte, fez o quê? Chamou Jesus. Jesus dizendo, cara, eu preciso descer para Jerusalém. Eu preciso morrer. Eu preciso me entregar, porque se eu não morrer, quem vai morrer é vocês. Se eu não entregar a minha vida, quem vai ter que entregar a vida, querido, somos nós. Se Cristo não viesse à terra, nós estaríamos fadados à condenação eterna. Nós não iríamos para o purgatório, iríamos para o inferno, apesar de purgatório não existir em canto nenhum. Iríamos diretamente para o inferno. Jesus ele veio e começou a dizer, eu preciso descer para Jerusalém. Lá eu serei preso, eu serei cuspido, serei açoitado. Aí Pedrão chama Jesus. Senhor, vem cá. Vacilando? Está falando bobagem? Essas bobagens que o senhor está falando. Negócio de descer para Jerusalém, para morrer. O senhor só fala em morte. Aí o que é que Jesus diz? Manda Pedro ir embora, não é? Sim ou não?
Jesus diz assim: arreda! Quem, querido? Satanás. Arreda-te, Satanás. Prova, Satanás não queria que Cristo morresse. Aonde foi a vergonha de Satanás, querido? Na cruz. Ele foi envergonhado. Aí o Senhor diz: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogita nas coisas de Deus, mas sim nas coisas da terra. Querido, Deus não mandou, Jesus não mandou Pedro ir embora. Jesus disse: Pedro, fica. Cara, tu é apóstolo. Você é ser humano, cheio de falha, mas você fica. Satanás é quem tem que ir embora. Sabe o que eu entendo isso, querido? Apesar das minhas falhas, eu sou tão falho. Mas Jesus, ele não desiste de mim. Sabe o que eu entendo com isso? Que às vezes eu, cogitando nas coisas do homem, Deus, ele não desiste de mim. Olha para o seu irmão aí, me diz para ele: Jesus, ele não desiste de você. Jesus não desiste de você, querido. Muitas das vezes você pode até ter desistido de você mesmo. Quantos aqui não desistiram já de você? Já, querido. Não vem me dizer que você nunca quis chutar o balde, pegar como é o nome de Tati que diz? Chutar o pau da barraca. Quantas das vezes? Esse negócio de igreja, esse negócio de ministério é tudo falso. Os bandos de crente é falso. Pedro, somos Pedro. Pedro era falso, querido? Eu não. Estou contigo. Não, mas não. Assim somos nós. Aí Jesus olha com misericórdia: Pedrão, fica. Querido, Jesus, ele não desiste de você. Jamais Jesus vai desistir de você. Se um dia você se deparar numa situação sozinho, triste, pensando em desistir, pode ter certeza, Jesus, ele vai estar olhando para você e dizendo: olha, embora todos tenham te abandonado, eu não te abandonei. Jamais te abandono. Querido, o texto continua. Depois disso, de Jesus ter repreendido Satanás, sabe o que Jesus faz? Leva Pedro para o monte da transfiguração. Chama os três mais íntimos. Quem são? Pedro e João. Os três mais íntimos. Leva para o monte. Aí acontecem os milagres. Qual é o milagre que acontece ali, querido? O corpo de Jesus se transfigura em corpo de glória. Um manto mais branco que a gente nunca viu. Nenhum lavandeiro da terra vai conseguir deixar suas vestes brancas como a de Jesus ficaram. Uma nuvem. Aí de repente aparece, tem outro milagre. Quem é que aparece ali? Moisés e Elias. Sabe quem é que aparece? Os representantes da lei e dos profetas. Aparecem ali. Eu não sei de onde é que esse povo tira que Moisés morreu. O Elias morreu. Tem uma religião que diz que Elias morreu e Enoque morreu. Meu Deus. Moisés morreu? Morreu, querido. Mas hoje está lá no céu, ao lado de Cristo. Hoje está lá no céu, tá certo? Querido, aparece lá os dois conversando com Cristo. Conversando sobre o quê? Da partida de Jesus para Jerusalém. Mais uma vez, nós vemos Cristo conversando com Moisés e Elias sobre a partida para Jerusalém. Sabe o que significa partida? Êxodo. Por isso que vem o nosso português de Êxodo. Partida, saída. A partida de Cristo, querido, para Jerusalém significa a nossa partida do reino das trevas. Quantos aqui partiram do reino das trevas? Aleluia. Aí vem Pedrão. Sempre Pedro, né, querido? Pedro, ele chega para conversar. Aí o que é que Pedro diz? Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés.
Pedrão, querido, sempre falando bobagem. A gente de vez em quando fala uma bobagem, né, querido? Como a gente se parece com Pedro? Pedro falando bobagem. Senhor, vamos ficar aqui? O negócio aqui tá bom. Pedro comete um erro gravíssimo. Sabe qual? Comparando Jesus com Moisés e Elias. Eu não sou Moisés. Eu não sou Elias. Ele comete esse erro, querido, comparando Jesus com esses homens. Querido, o milagre ali está acontecendo, mas entendimento ali de Pedro não tem. Tem muita gente que diz assim, olha, sabe por que a igreja hoje não crê? Porque ela não vê milagre. Se a igreja visse milagres, mais milagres, ela queria mais, ela cria mais. Deixa eu dizer para você, essa frase é mentirosa. Você não precisa de milagres para crer. Sabe por quê? Quantas gerações tinha ali? 3. Geração de Moisés, que era a geração da lei, geração dos profetas, que era Elias, e quem era a outra geração? A geração de Jesus. Lê as escrituras. Foram as 3 gerações que viram mais milagres. Foi ou não foi? E foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Milagre não converte crente. De jeito nenhum. O que converte crente é isso aqui, ó. Palavra. O que converte crente, querido, é uma vida de oração e palavra com Jesus. Pedro não discerniu quem era Jesus naquela época, naquela hora. Jesus, ele desce para Jerusalém. Jesus, quando ele desce, querido, quando ele chega em Jerusalém, Jesus faz uma festa. Sim ou não? Quando ele entra em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, ele chora. Chora sobre Jerusalém. O texto vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas que a ti são enviados. Sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe por que Jesus chorou? Chorou por causa dela. Jesus já estava contemplando também o que iriam fazer com ele. Iriam matá-lo. Fazem uma festa. Olha, eu vou usar outra expressão de novo. Olha só as falsidades. Jesus andando em Jerusalém, em cima de um jumento. Aí eles jogam os mantos. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, Hosana, nas alturas e tal. Querido, aqueles mesmos que estavam dizendo Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, eram os mesmos que estavam apedrejando quando Jesus estava levando a cruz. Mesmos. Jesus via tudo aquilo, aí chega Pedro, para Pedro diz assim: Pedrão, prepara a ceia, prepara a Páscoa. Querido, eles preparam a casa, preparam lá aquele momento, chega aquele momento lá, momento da ceia, quando termina a ceia, primeiro, querido, quando você naquela época chegava na casa de alguém, hoje não, hoje está tranquilo, chegava na casa de alguém, a primeira coisa a se fazer o que era? Lavar os pés. Bota os pés aqui, deixa eu lavar. Porque aquela rua, querido, não era assim não, era barrenta. Era o nome Pissarra? Era Pissarra, né? Pissarra, né? Era daquela forma. Chegava com os pés todos sujos, lavavam os pés. Aí, naquele momento lá, sabe o que era que os discípulos estavam conversando? Sabe qual era o teor da conversa? Quem é o maior no reino de Deus? Rapaz, será que o maior sou eu? Eu sou pastor. Seu maior. Eu sou obreiro, presbítero, não sei de onde. Canela de... Não me chame de meu nome, não. Para chamar meu nome tem que chamar primeiro presbítero, manto, canela de fogo, José. Se não for assim, não respondo. Uma vez um colega meu disse que foi bater um rapaz foi bater na porta dele. Aí, querido, quando chegou lá, o meu colega foi chamar ele. Aí esse rapaz diz assim, ó: evangelista fulano de tal. Chame primeiro evangelista, depois fulano. O cara ficou
Querido, Paulo, quando ia falar, quando ia se expressar, leia as cartas. Paulo não dizia, apóstolo Paulo, servo do Senhor, diz isso? Diz não. Sabe o que é que Paulo diz? Paulo, apóstolo de Cristo. Primeiro é o nome, depois o título. Apesar de título, não significa nada. Aí os bichão falando, quem é o maior no reino de Deus? Rapaz, quem será o maior? Será seu Pedro? Será seu João? Quem será o maior? Aí Jesus, querido, vai olhando aquela cena. Jesus fez algo que nenhum deles esperavam. Foi o que Jesus fez. Vai lá, pega a bacia, pega um manto, bota lá no corpo, pega uma bacia, aí começa a lavar os pés dos discípulos. Coisa que era para eles fazerem, uns com os outros. Nenhum fizeram, Jesus ele faz. Começa a lavar os pés do discípulo. Aí tá lá um bichão. Qual era o nome dele? Pedro. Jesus quando chega, Pedrão, mais uma vez, tá vacilando? Lavar meus pés? Não, senhor. Vai lavar não. O Senhor jamais vai lavar meus pés. Aí o que é que Jesus ele diz? Pedro, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Aí Pedro, querido, quando não é 8, é 80, né? O que é que Pedro diz? Não lava só meus pés não. Me dá logo um banho todo. Me banha. Camarada era 8,80. Me dá um banho, Senhor. Aí Jesus diz, cara, mais uma vez, tu não entendeu nada. Mais uma vez você não entendeu. Você não precisa de um banho, porque você já está limpo. Você já está limpo. Não todos, tem um que vai me trair, mas você já está limpo. Querido, naquela hora, depois de ter lavado os pés, Jesus, mais uma vez, falando de morte. Mais uma vez, Jesus fala de morte. Aí, querido, Jesus, ele chega, chama Pedro e diz assim, Pedro, Satanás pediu a tua alma. Ele pediu para te peneirar como trigo. Querido, você tem um grande inimigo, sabe quem é? Satanás, diabo. Ele te odeia. Não, pastor, a irmã está repreendido. Ele te odeia. E se não fosse Jesus na tua vida, ele já tinha peneirado você. A Bíblia fala, querido, lá em 2 de Pedro, vai dizer, querido, que o diabo ele anda ao nosso redor, rugindo como leão. O diabo não é leão, coisíssima nenhuma. Não é leão. Ele ruge como leão, procurando uma brecha para tragar você. Ele nos odeia, querido. Aí Jesus, ele roga por nós. Jesus, ele intercede por nós. Aí Jesus diz, Pedrão, Satanás queria te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Todo dia, querido, Jesus, ele ora por nós. Todo dia. Jesus, ele intercede junto ao Pai por nós. É o nosso intercessor, nosso mediador. Querido, aí Jesus, ele começa a dizer que vai morrer, começa a dizer que o que vai acontecer. Aí Pedro chama Jesus de lado mais uma vez, Senhor, eu acho que eu estou entendendo o que está acontecendo aqui. Sei muito bem o que está acontecendo aqui. Está vendo aí esses 11, ó? Tudo frouxo. Tudo frouxo, Senhor. Comigo é diferente. Só sabe que comigo escreveu, não leu. É burro, é analfabeto. Sabe que comigo, como é que é ditado? Lambeu, como é? O corta-língua. Esqueci. Boi é o que é meu, boi do lambe se comeu. Comigo é assim, Senhor. Tudo frouxo aí, Jesus, Pedro dizendo. Tudo frouxo, Senhor. Aí Jesus diz, Pedro, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. Eu? Você vai me negar 3 vezes. Querido, Jesus ele desce, sabe para onde? Para o Getsemane. Jesus vai chorar.
Jesus ele vai orar. Se você ler Hebreus capítulo 5, verso 7, você vai ver que ali Jesus ele chora. Jesus ele clama. Jesus não tinha medo. Falamos aqui terça-feira, Jesus não estava com medo da cruz, não. De forma alguma. Jesus ele começa a chorar. Na Bíblia só tem 3 textos onde fala que Jesus ele chora. Quando ele entra em Jerusalém, chora por Lázaro e chora no jardim do Getsemane. Sabe por que ele chora, querido? Porque a ira, o cálice da ira de Deus, que ia cair sobre nós, cai sobre ele. Jesus sabia que ia ser desamparado na cruz. Por isso que ele grita aquilo lá. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que aquilo ia acontecer, querido. Foi por isso que Jesus se angustiou. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Sabe que cálice era esse? Por um momento Jesus ia estar separado de Deus. Por isso que Jesus teve medo. Teve medo não. Por isso que Jesus chorou. Querido, o texto fala, você conhece, todos vêm para prender Jesus. Pedrão, valente como sempre, pega aquela peixeira que ele andava com ela, mira, meu irmão, ele mira na cabeça do soldado Malco. Ele não mirou foi na orelha não, mirou foi na cabeça. Pá! Foi para partir, cabeça em banda. E era porque era judeu, viu, querido? Povo escolhido de Deus. Mira na cabeça de Malco. Decepa a orelha, porque ele se dizia, querido, Jesus é levado. Jesus, quando ele é levado para a casa do sumo sacerdote. Não é? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, verso 22. Lucas 22. Lucas 22. Vai dizer, querido, 22, verso 60. Vai dizer que Pedro está lá. Quando Pedro está lá, querido, a primeira coisa, se você ler, que vai estar lá é um braseiro. Aí Pedro ele chega para se esquentar, porque a Bíblia fala que a noite era fria. Se atente para esse braseiro. Pedro se esquenta. Aí chega uma mulher, olha para ele, olha. Tu estava com Jesus. Te conheço. Tu é nazareno, tu estava com ele. O que é que Pedro diz? Ele está doido. Eu mesmo não. Aí Pedro sai dali e vai para outro canto. Aí chega outro e diz, rapaz, eu tenho para mim que tu é galileu. Tu estava com ele, não estava? Aí Pedro diz o quê? Não, senhor. Eu mesmo não. Pedro vai para outro canto, querido. Aí chega os soldados que estavam lá quando foram buscar Jesus. Ele diz, olha, você estava com ele. Verso 60 de Lucas 22, sabe o que diz? E Pedro disse, homem, não sei o que diz. E logo estando ele a falar, cantou o galo. E virando-se, quem, querido? Quem é que vira? Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se de quanto ele era fraco. Lembrou-se o quanto ele era covarde. Lembrou-se o quanto ele falava, mas não praticava. Verso 62 vai dizer, e saindo para fora, Pedro chorou amargamente. Querido, imagina a cena. O seu melhor amigo, aquele em quem você dá tudo por ele, aquele que você diz assim, segura aqui, estamos juntos. Querido, na hora que mais precisa, você trai ele por medo. Naquela hora, se Pedro realmente declarasse, ele também seria preso. Seria cuspido, maltratado, espancado. Aí Pedro diz, conhece ele não. Já pensou, querido, nessa hora, o seu amigo olha para você
Imagina o que Pedro sentiu. Você imagina nessa hora. Jesus sendo espancado, olha para Pedro e vê a negação de Pedro. Querido, se fosse eu e você, nós íamos fazer a mesma coisa. Íamos chorar amargamente. Lembra daquele pecado que muitas das vezes a gente cai? O que é que a gente vai fazer? Vai chorar amargamente. Sabe qual é a diferença do choro de Judas para Pedro? É que Pedro se arrependeu, Judas não. Judas não se arrependeu. Depois eu trago uma pregação, querida, a respeito desse olhar de Jesus para Pedro. Estou encerrando. Jesus é levado. Onde é que estava Pedro? Jesus é crucificado. Onde é que estava Pedro? Jesus é sepultado. Nem um sepultamento digno para dar para Jesus, Pedro estava lá. Onde é que estava Pedro? Sabe quem é que vai para a pedra onde Jesus estava? As mulheres. Pedro não aparece. As mulheres chegam, encontram quem? Um anjo. Aí ele diz: o que é que vocês procuram entre os mortos, aquele que já está vivo? Aí o anjo diz assim: olha o que é que chama a atenção. Sabe o que é que o anjo diz? Vai lá. Diz aos discípulos e a quem? A quem, querido? Vamos lá, você conhece o texto. Diz aos discípulos e... Que bonito. Diz aos discípulos e a Pedro, certo? Vamos lá. Diz aos discípulos e a Pedro. Por que que o anjo... Olha só, por que que o anjo falou para Pedro? Por quê, querido? Sabe por quê? Porque nessa hora, Pedro não se sentia mais discípulo. O anjo sabia como era que Pedro estava. Arrasado. Triste. Amargurado. Onde era que Pedro estava, querido? Fora de Jerusalém. Pedro estava, querido, acabado. Aí o anjo diz assim, eu vou imaginar a cena. Jesus diz assim para o anjo: quando você for lá no túmulo, as mulheres vão aparecer. Aí você vai dizer assim: pede para elas avisar aos discípulos, mas tem um, ele está longe, está chorando, está triste, decepcionado consigo mesmo. Avisa para ele. Chama o nome dele para os discípulos e para Pedro. Querido, o texto vai dizer que Jesus, vá lá para João, capítulo 21. Vamos voltar para o texto que nós começamos. Querido, quando Pedro descobre a notícia que Jesus tinha ressuscitado, Pedro volta para Jerusalém, mas não encontra Jesus. Volta para Jerusalém, mas não encontra Jesus. Querido, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Aqui nessa igreja são 4 pastores. Tem mais que Deus está levantando aí nessas cadeiras. Tem mais, receba, querido. Tem mais pastores que Deus está levantando. Mas no momento são 4. Cosmo, Verônica, Diego e Edoviges. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa igreja tem orado por nós? Nós temos uma cobertura espiritual. Nós oramos por eles. Se eles estiverem de pé, nós estaremos. Ele tem orado por nossas vidas, nós oramos por ele. Essa igreja não está de pé por nossa causa não, querido. Por causa de Cristo. Ele é o dono, edificador. Mas, querido, deixa eu dizer, ore por nós. Nós podemos ser bênção na vida de vocês, mas também podemos ser maldição. Sabia disso?
Pedro, quando ele não vê Jesus, sabe o que é que ele diz? Eu vou pescar. Eu vou voltar. Pedro vai sozinho, certo? Sabe o que é que os discípulos dizem? Os discípulos dizem, eu vou com ele. Os discípulos foram com ele, querido. Pedro vai pescar. Quando Jesus ele aparece no barco, Jesus quando aparece lá na praia, Jesus ele diz assim, ei covardes, vocês covardes, ó, vocês, é assim que Jesus diz? Não, querido. Jesus ele diz assim, filhos, para um bando de covardes. Jesus diz, filhos, querido, só nessa palavra você encontra 1 tonelada de amor. Filhos, vem cá. Querido, na mesma hora, Pedro reconhece que é Jesus. Sabe o que Pedro faz? Pula dentro da água. Quando Pedro pula, querido, quando ele chega na areia, sabe o que ele encontra? Um braseiro. Onde foi que Pedro viu um braseiro? Lá na casa de Caifás. O cenário do crime estava armado. Sabe por quem? Por Jesus. Jesus armou o cenário do crime. Um braseiro. Querido, aí eles começam a conversar. Jesus prepara aquele momento para ele. Eles comem. Aí Jesus ele chega para Pedro. Jesus ele começa a perguntar: Pedro, tu me ama? Querido, aqui nós vemos 2 verbos: agapau e filéu. Pedro, Jesus diz assim: Pedro, tu me ama com amor ágape? Querido, amor ágape é só o amor de Deus. Pedro, conhecendo o verbo, responde: Senhor, eu te amo, mas essa resposta não é ágape, é filéu. Pedro, agapas-me. Aí Pedro responde: file-se. Senhor, eu não te amo não, eu só gosto de tu. Só gosto. Aí Jesus responde, pergunta mais uma vez: Pedro, tu me ama? Ágape. Pedro responde mais uma vez com o mesmo verbo: file-se. Senhor, eu só gosto de ti. Querido, agora Jesus ele faz uma pergunta, não usa mais ágape. Jesus ele usa o verbo que Pedro usou. Jesus pergunta: Pedro, cara, tu mesmo não gosta de mim? Aí Pedro se entristece. Acabou. Agora ele vai me humilhar na frente de todo mundo. Lá onde eu traí, ele armou toda essa cena para me humilhar agora na frente de todo mundo. Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Mas Jesus ele diz assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Lá onde tu me traiu, eu estou te restaurando hoje. Lá onde você foi falho, eu estou te restaurando hoje. Querido, sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você é Pedro. Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Porque eu sou Pedro. Porque eu preciso ser restaurado por Cristo. Você precisa ser restaurado por Jesus. Sabe por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque Pedro o negou 3 vezes. Toda vez, querido, que você peca, toda vez que você erra, Jesus ele vai te perdoar sempre. Jesus ele está aqui nessa noite, querido, para te restaurar. Depois daquele momento, Pedro nunca mais foi o mesmo. Nunca mais.
Pedro, o Senhor diz: apacenta as minhas ovelhas. O verso 18 vai dizer: na verdade eu te digo, que quando eras moço, te cingia a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não quer ir. Sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo que Pedro ia morrer. Pedro, tu vai morrer. Mas não agora, mas tu vai morrer. Está lembrado, querido, do incêndio de Roma? 17 de julho de 64. Nero põe fogo em Roma. A conta cai para quem? Para os cristãos. Existe uma perseguição tremenda. 2 são mortos. 2 pilares da igreja são mortos: Paulo e Pedro. Pedro, querido, quando é chamado, Pedro, ele vai ser crucificado. Aí Pedro: querem me crucificar? Faz o seguinte: eu não sou digno de morrer assim, não. Eu não sou digno de morrer do jeito que o meu mestre morreu, não. Eu não sou digno de morrer do jeito dele. Vira a cruz, põe ela de cabeça para baixo. Olha a restauração de Pedro, querido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Querido, Pedro nunca mais foi o mesmo. Pedro foi restaurado. Pedro foi transformado. Pedro nunca mais foi um homem como ele era antes. Pedro, na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas foram salvas. Mais de 3.000 almas foram restauradas. Pedro pecou. Pedro errou. Mas Jesus não jogou Pedro fora. Jesus não desistiu de Pedro. Você errou, querido. Você erra. Eu erro. Pedro falhou, mas também Pedro foi restaurado. Querido, você acha que eu não me identifico muito nessa mensagem? Me identifico bastante. Porque assim como Pedro, eu quis voltar a pescar, querido. Assim como Pedro, eu achei, querido, que um dia eu não ia receber mais o perdão de Jesus. Eu não ia receber mais o perdão que Ele tem para me oferecer. Eu achava que o meu ministério tinha acabado. Se eu estou aqui, querida, é porque somos um milagre de Deus. Não é porque eu sei pregar, não é porque eu não sei nada. Mas é porque Ele não desistiu de mim. Ontem, as meninas fizeram um culto maravilhoso ao Senhor. Culto das mulheres. E muitas mulheres tiveram seus ministérios restaurados. O Senhor Jesus, Ele restaurou o ministério daquelas mulheres. Elas disseram sim para o Senhor. Talvez, querido, elas tinham desistido do seu ministério. Talvez elas tinham parado com tudo. Não, o Senhor não vai mais me usar. Não, eu não tenho mais chamado. Disseram para mim que eu tinha chamado. Me enganaram. Me enganaram, disseram que eu tinha um chamado. E elas pararam. Receberam o convite de vir para o culto ontem. Talvez algumas chegaram aqui, querido, sem esperança nenhuma. Só para assistir mais um culto. Não pensava elas que um braseiro estava preparado. Não pensava elas, querido, que peixes estavam preparados. Tem o braseiro preparado para você aqui hoje. Aonde você caiu é onde o Senhor vai te restaurar. Talvez você chegou aqui nessa noite com um ministério que você
acha que não tem mais. Deixa eu dizer para você, o Senhor está aqui para restaurar o teu ministério. E o Senhor está aqui para restaurar você. Assim como aquelas mulheres foram restauradas, o Senhor Jesus, Ele diz para você assim: filho, filha, eu quero restaurar o teu ministério. Você que entendeu essa palavra, você que acha que não tem mais ministério, você que talvez, querido, já tenha tudo por perdido, Ele não desiste de mim, não desiste de você. O Senhor, Ele te convida a restaurar o teu ministério. Você que entendeu, você que é afastado dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não entregou sua vida a Jesus, eu te convido a entregar a sua vida a Cristo nessa tarde. Você que acha que não tem mais ministério, o Senhor quer restaurar o teu ministério nessa noite. E Ele te convida a vir aqui à frente. Filho, eu restauro o teu ministério. Nós vamos louvar ao Senhor. E enquanto nós louvamos a Deus, o Senhor, Ele te espera aqui na frente com o braseiro. Seja o monte que percorro, és minha canção, Rei do meu coração. Seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, e tu és bom, bom, oh. Deixa Ele, querido, transformar a tua vida. Declare que o Senhor, Ele é bom. Declare que o Senhor, Ele nunca desistiu, nunca desistirá da tua vida. Declare que Ele é bom. Declare que Ele é bom. Cante. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, vamos declarar. E tu és bom, bom, e tu és bom, bom, e tu és bom, bom, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 O Senhor jamais nos deixará, querido. Tu não me deixarás, não Nós te me louvamos, deixarás Jesus. jamais. Nós te louvamos, Senhor, porque jamais o Senhor não nos deixará. Não me deixarás, não me deixarás.
Te louvamos, Senhor, porque jamais o Senhor irá nos deixar, jamais o Senhor irá nos abandonar. Nós não somos dignos, Senhor. Muitas das vezes somos Pedro. Muitas das vezes, Senhor, nós te negamos, Pai. Muitas das vezes, Pai, nós falhamos, Senhor. Mas te louvamos, só Pai, porque a tua misericórdia é infinita. O teu amor, Senhor, é tremendo sobre nós. A tua graça, Senhor, é tremenda sobre nossas vidas. Se nós estamos aqui, Senhor, não é porque nós somos bons, não. É porque tu és bom, Senhor. É porque só tu és bom. Só tu tem nos sustentado, Pai. Se estamos aqui é porque a tua graça tem nos sustentado, Senhor, até hoje. Te louvamos, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz. Te louvamos pelo teu perdão a cada dia, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia a cada dia sobre nossas vidas, apesar de não merecermos. Te louvamos, Senhor, pelo braseiro, Pai, que o Senhor preparou, o braseiro de perdão. Te louvamos, Espírito Santo, pela tua graça em nossas vidas, por nos sustentar a cada dia com tua destra poderosa. Te louvo, Senhor, porque apesar, Pai, de muitas das vezes queremos ir pescar, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não tem deixado, o Senhor tem segurado em nossas mãos, nos tem sustentado, Senhor, até hoje, e irá nos sustentar até a tua grande volta. Te louvamos, Senhor Jesus, pelo teu amor sobre nós, por cada um que está aqui nessa noite, cada um que o Senhor trouxe, pois cada um, Pai, o Senhor não desistiu deles. Se eles estão aqui, é porque o Senhor não desistiu deles, Pai. Se estamos aqui, é porque o Senhor não desistiu de cada um de nós. Embora muitas das vezes, Senhor, nós tenhamos desistido de nós, o Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem nos coberto, Pai, com tua graça, com teu amor tremendo, Senhor. Por isso nós declaramos que tu és bom, que tu és bom, que tu és bom. E tu és bom, bom, e tu és bom, bom, e tu és bom, declare, bom, e tu és bom. Aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos, querido, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, só Ele é digno de honra, digno de glória. Aplauda mais forte a esse Deus poderoso, digno de honra, de glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aplaudindo a Jesus, receber a Verônica, vai estar trazendo a palavra da oferta. Aleluia. Graça e paz. Que mensagem tão cheia de amor. Foi o que eu senti ao ouvir essa mensagem. Senti amor. Eu tenho certeza que o Senhor falou com cada um de vocês. Eu sei que a palavra penetrou no mais profundo do seu coração. Amém? Guarde ela, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Verso 10. Muito conhecido. Vamos ler. Aleluia. Diz assim, Malaquias 3:10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas
com portas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. O verso 12. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor. Conclua. Muito bem. Glória a Deus. Deus, Ele vai encher a tua casa de tantas bênçãos, querido. Deus vai encher a sua casa de tantas bênçãos. Diga amém, diga recebo, Senhor. No seu coração, verbalmente, diga recebo, Senhor. Deus vai encher a sua casa de tantas bênçãos que você vai ter para emprestar e dar para quem chegar na sua casa. Amém? Mas para que isso aconteça, meus irmãos, você precisa fazer duas coisas. Duas coisas. Primeiro, ser fiel. Ser fiel. Ser fiel em quê? Ser fiel nos dízimos, primícias, ofertas. Deixa eu dizer algo para você. Você não pode comer o pão. Escute isso aqui. Você pode comer o pão, não pode comer a semente. Deixa eu explicar melhor. Você come o pão, mas não come a semente. O que é a semente? Quando um agricultor, ele está na época da colheita, certo? E aí ele vai e tira toda aquela plantação de milho, seja o que for que ele tenha plantado. Então, ele tira tudo aquilo dali, usufrui, porque é dele, mas se ele não tiver sementes guardadas para plantar novamente, o que pode acontecer? Vai ficar sem colheita. Exatamente. Vai ficar sem colheita. Sempre que ele colhe, se ele planta algo e colhe, mas se ele não planta novamente, uma hora vai acabar. E uma hora corre o risco de passar fome. Porque ele sempre tem que ter a semente para plantar. E no tempo certo, colher. Não é assim? Eu não sou agricultora, mas eu creio que é assim. Eu creio que é dessa forma. Então, como é que eu como a semente no reino de Deus? Quando eu sei, quando eu entendo que eu devo dizimar, primiciar e ofertar e não faço. Isso é comer a semente. Então, se você sabe que deve ofertar, que deve dizimar, que deve primiciar, você sabe disso e não faz, uma hora você pode passar fome. Por quê? Porque não tem semente. Como é que você vai plantar sem semente? Você retém tudo. Você come tudo, você guarda tudo, você usufrui tudo. Algo que nem é seu, é de Deus. Então, uma hora pode chegar a faltar tudo. E aí a pessoa se questiona, o que está acontecendo? Onde eu estou errando? Provavelmente pode ser nessa área da sua vida. A outra coisa que você deve fazer é ser um bom administrador para que as bênçãos do Senhor possam entrar no teu lar, na tua casa. O Senhor vai encher os teus celeiros, vai encher a tua casa de bênçãos? Sim, vai sim, eu creio. Mas se você não for fiel e não for um bom administrador, queridos, uma hora tudo acaba. A ordem qual é? Primeiro você ganha, depois você economiza e depois faz o quê? Gasta. Não é assim? Primeiro você ganha, economiza e depois gasta. Se você faz o contrário, se você ganha, gasta e depois pensa em economizar, vai ter? Não vai ter. Por isso que tem tanta gente no vermelho. Por isso que tem tantas pessoas com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Mas
A resposta é essa. Pode ser que não esteja sendo um bom administrador. As bênçãos estão vindo? Sim, então. Mas o que eu vou fazer? Tudo bem, eu posso estar ofertando, eu posso estar dizimando, eu posso estar cumprindo isso. Mas se eu não fizer a segunda parte, que é administrar o que vem nas minhas mãos, o restante, uma hora tudo desmorona. Porque primeiro eu ganho, queridos. Eu não vou sair gastando. Se eu recebo 1.000 e gasto 1.500, vai dar certo isso? Não vai. Então, se Deus te deu algo nas tuas mãos e você não está sabendo administrar e nem ser fiel a Deus, uma hora tudo acaba. Tudo acaba. Então, para que as bênçãos do Senhor sempre superabunde na sua casa, permaneça e venha, seja fiel naquilo que você sabe que tem que ser e seja um bom administrador. Porque tudo que o Senhor confiou nas tuas mãos é para você aprender a administrar. Não saia aí gastando, queridos. Receba, economiza, se sobrar você gasta. Com aquilo que é útil e com aquilo que precisa. Amém? Com esse entendimento. Fiel, se você for fiel, fazendo essas duas coisinhas que eu falei, eu confirmo para você que você vai ser alguém muito próspero. Muito próximo no reino de Deus. Amém, queridos? Fidelidade e administração, a base. Tá bom? Amém? Coloque na sua mão seu dízimo, seus tributos, a oferta que você já propôs no coração. E vamos orar. Vamos levantar nossas mãos. Aleluia. Deixa eu convidar você a ficar em pé. Estou sentindo você abatido hoje. Vamos ficar em pé. Vamos levantar nossas mãos. Você que trouxe, você que não trouxe. Mas eu acredito que as mãos do Senhor estão sobre você também. Eu creio nisso. Pai, nós apresentamos dízimos, ofertas, tributos para mantimento, para alimento da tua casa, Senhor. Eu te louvo por essas vidas, por essas pessoas que com entendimento, Senhor, ofertam, dizimam, primiciam, Senhor, em tua casa. Que o Senhor abra as janelas dos céus, como diz a sua palavra, sobre cada um deles, em nome de Jesus. E que nós possamos, ó Deus, aprender a ser bons administradores daquilo que vem em nossas mãos, ó Deus. E que nós possamos sempre ser fiéis naquilo que o Senhor também nos confiou. Nós, assim, abençoamos cada mão levantada e aquela, Senhor Deus, que não pôde trazer nessa noite, mas eu creio que nos próximos cultos, ó Deus, o Senhor dará condição a cada um para que venham com alegria, Senhor, honrar a tua casa com seus dízimos, com suas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode ofertar, Angélica? Aleluia. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Estou sonhando sonhos de Deus, estou vivendo sonhos de Deus. Tenho uma nova canção em mim, tenho uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Declara isso. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito
por isso estamos alegres. Aleluia! Glória a Deus. Querido, agradeço pela sua presença. Quantos aqui foram tocados pela palavra do Senhor? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Terça-feira, a partir das 7h30 da noite, estaremos aqui no nosso culto de adoração e ensino. Quinta-feira, enquanto nossas células não voltam, estamos no nosso culto de oração, também às 7h30 da noite, certo? Domingo estaremos aqui em nome de Jesus, mais uma vez, no nosso culto de celebração ao Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um. Ah, pronto, o negócio ficando chique aí. Querido, no último sábado de agosto, estaremos aí com o nosso encontro de casais, tá certo? Vai ser, desde já profetizo em nome de Jesus, que vai ser maravilhoso. Eu vou logo dizendo, cadê os namorados? Namorados. Os únicos, pronto, cadê os namorados? Cadê? Pronto. Queridos, namorados é marido e esposa. Por que eu falo isso? Porque a gente tem uma mania de quando casa, acaba o namoro. É aí que tem que começar. E é bom. Essa princesa que subiu aqui, minha esposa, é minha namorada. Minha namorada. Eu também, né? É minha namorada. Namoramos até hoje. Somos apaixonados até hoje. Amém, querido? Namore com sua esposa. Namoro sempre, tá certo? Último sábado de agosto, nosso encontro de casais, você é nosso convidado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, que Deus abençoe a semana de cada um, para a honra e glória do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, Pai, que veio carregada de amor, não de mim, mas do teu Espírito Santo, Senhor, essa palavra que tocou para os nossos corações, que nós possamos a cada dia, Senhor, acreditar no nosso ministério, acreditar na nossa restauração, feita pelo Senhor em nossas vidas. Pai, nos dá uma semana tranquila, uma semana abençoada na Tua presença, uma semana onde o Senhor nos guarde, nos fortaleça, a cada dia com a Tua graça, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Pai, nos leve embaixo da Tua presença poderosa, acampa os Teus anjos, Pai, poderosos ao nosso redor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo que é de Deus esteja com cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos e aplauda ao Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você que nos acompanhou pelo Facebook. Que Deus te abençoe até terça-feira, se Deus quiser. Tchau.